motivou o senhor a transformar a trajetória de Leila Diniz em um filme? E se houve algum momento específico em que a ideia se tornou inevitável? O que me motivou a escrever o filme é porque depois de 15 anos da morte da Leila, eu olhei em volta, diga-se de passagem que era a minha melhor amiga, desde a adolescência, e vi que o Brasil tinha mudado. O comportamento, principalmente da mulher, tinha mudado. O homem, diante dessa nova mulher, também tinha mudado. E foi uma revolução que ela promoveu, sem teoria, sem discurso, né? Como disse o Carlos Drummond de Andrade na crônica que ele escreveu quando ela morreu, Leila para sempre Diniz. Então eu achei que estava na hora de fazer um filme que contasse essa história de quem foi essa mulher, né? Porque as praias lotadas de mulheres grávidas de biquíni, 15 anos depois, né? Os homens e as mulheres falando a mesma linguagem, essa coisa do uso do palavrão da minha geração, era uma coisa restrita ao mundo masculino. Coisa, Leila. Que coisa? Eu fui repetir aquela palavra que você diz a toda hora e o meu marido achou ruim. Eu, hein? Que palavra? Eu tenho vergonha de repetir. Vergonha por quê? Eu não sei o que quer dizer. Fala logo, mulher. Caceta. Ah, você não deve estar ligando o nome à pessoa, viu? E a Leila, com muita naturalidade, com muita feminilidade, sem nenhuma agressividade, incorporou essa maneira de falar e repassou isso para as mulheres, né? Que viram nela a possibilidade de democratizar a linguagem. E essa coisa da gravidez, ela desacralizou a gravidez, né? A exposição ao sol da barriga. Ela não queria fazer pregação nenhuma, ela foi no médico, perguntou se era bom pegar sol na barriga para o bebê, e ele, achando que ela tinha uma piscina, ela morava num quarto de sala lá em Ipanema, disse que sim, e ela comprou um biquíni e foi para a praia. E isso foi uma revolução, entendeu? Agora, ela estava inclusive proibida de aparecer, a imagem dela estava proibida por causa da entrevista do Pasquim, mas foi inevitável ela sair nas capas de todas as revistas e jornais. Ela furou o bloqueio da censura da ditadura. E qual foi o maior desafio em retratar uma mulher que se tornou símbolo de liberdade em um período de repressão? O maior desafio foi não fazer um filme que estivesse marcado pela tristeza da perda da minha grande amiga, que era sinônimo de alegria, de liberdade, né? de comemorar a vida. Então eu tinha muito medo dessa tristeza passar para aquele filme, que não era possível que isso acontecesse, entendeu? Não seria justo com a figura dela, a minha tristeza em primeiro plano, a minha tristeza banhando toda a dramaturgia da história. Isso era meu maior medo e meu maior desafio. E eu acho que eu consegui. Como foi o processo de pesquisa e escrita do roteiro? O senhor teve contato com pessoas que conviveram com a Leila? Sim, eu fui procurar pessoas, amigas dela, família, algumas histórias que eu sabia mais ou menos pela metade. Eu fui a São Paulo conversar com o Toquinho, que foi o grande amor da vida dela, né? E que me contou histórias incríveis que estão lá no filme. Então, aquela história dos dois namorados que ela tinha, né? O cara que era ator de novelas, que era casado, que foi visitá-la num set de filmagem lá em Minas. Ela estava filmando a Madonna de Cedro, em Congonhas do Campo, e os dois apareceram. E aí ficaram colocando ela contra a parede. Você vai ter que resolver com quem você vai ficar. E ela disse, mas eu não tenho nada com isso, você não é casado? E eu não mandei você resolver nada, entendeu? Então, esse tipo de coisa, o Toquinho me falou, que essas colocações que ela expunha, que colocavam eles numa
cilada de ter que pensar de uma forma diferente, de ter que, sabe, fazer uma evolução do ponto de vista do pensamento masculino, retrógrado, né? E fui procurar amigas dela de infância, a família toda, né? A Marieta, que era a melhor amiga dela, fui conversar com a Marieta, que trabalha no filme fazendo o papel da madrasta, né? E aí o meu psicanalista, Eduardo Mascarenhas, me colocou em contato com a Glória Pérez, que eu já conhecia, e tinha o maior respeito por ela como novelista, dramaturga, escritora. E eu comecei a trabalhar com ela. Ela me deu um conselho fundamental, que foi o seguinte: colocar tudo que eu tinha levantado da pesquisa no roteiro. Então eu fiz um roteiro de 300 páginas, que contava a história desde antes dela nascer. Como é que foi o pai dela conheceu a mãe, como é que depois eles se separaram e ele conheceu a Isaura, que foi a mulher que criou a Leila, e toda essa história, né? Eu escrevi um roteiro de 300 páginas. Aí a Glória me disse: agora você vai procurar reduzir ao que você acha fundamental na história dela, ao que é fundamental na história dessa mulher, né? Inclusive, eu não tinha me colocado no roteiro. O meu personagem não existia, que depois o Diogo Vilela faz, né, o meu personagem. Eu não tinha me colocado. Eu achei que eu não queria contar a minha história, entendeu? Uma parte da minha história com ela. Mas eles disseram: mas ela não era a sua melhor amiga? Era a minha melhor amiga. Então você tem que estar na história. E aí eu primeiro, muito sem graça, assim, meio timidamente, eu comecei a incluir umas sequências do meu personagem. Depois eu relaxei, falei: vamos nessa. E o processo foi assim, foi muito dolorido também, porque eu já tinha me dado alta de análise há alguns anos, e eu voltei para uma individual com o Eduardo, porque eu fiquei assim, muito mexido, muito, sabe? Eu tive contato com os diários dela, tudo de novo, li tudo, né? De novo não, porque eu não tinha lido antes, mas eu tive contato com os diálogos que a família me cedeu, enfim, quando eu estava na pré-produção, foram pegar num sítio da família uma caixa enorme, cheia com tudo. Ela anotava tudo, além de escrever um diário, ela anotava tudo, ela guardava tudo. Por que você escolheu a Luíse Cardoso para o papel principal da Leila e como foi dirigi-la na construção dessa personagem que é tão complexa? A Luíse Cardoso, eu já tinha conhecido a Luíse num trabalho. Ela dublou um personagem do meu filme Princípio do Prazer, a voz dela. Não me lembro nem para qual personagem, mas era um personagem secundário, assim. E eu notei e falei para ela naquela época que isso foi uns 10 anos antes, que ela tinha uma voz, uma rouquidão na voz, muito parecida com a Leila, lembrava muito a Leila. E só, tudo bem. Aí depois, quando eu comecei a preparar o filme, eu contratei uma atriz, que já estava com um contrato assinado, que era a Tássia Camargo, que tinha uma semelhança com uma determinada época da Leila, assim, fisicamente, e eu achava sempre, ela é uma grande atriz. E era isso que eu estava procurando, mais do que a semelhança, né? E aí, acontece que ela engravidou, e eu não podia fazer um filme. Ela me garantiu que a gravidez dela anterior, ela não ficava com a barriga muito grande, que demorava, que não sei o quê, mas eu não podia correr esse risco, entendeu? De fazer um filme fechado, um personagem que era aberto, né? Leila, aquela consagração, aquela comemoração da vida o tempo inteiro. E aí eu comecei a procurar uma outra pessoa, fui nas escolas de teatro, e não achava, não sei se eu já falei isso. Meu psicanalista, o Mascarenhas, disse assim: sabe por que você não está achando? Porque você está procurando a Leila. Mas a Leila morreu. Então você não vai achar a Leila mais, você tem que resolver essa história. Aí eu me lembrei da Luíse. Aí fizemos testes de câmera, ela maquiada e tudo, para ver se ela fotografava a
fase adolescente da Leila, que ela já tinha 30 anos. E o resultado foi muito legal. E ela é uma atriz muito visceral, ela mergulha nos personagens, tudo que ela faz com muita categoria e muita obsessão até, né? E era isso que eu queria, uma atriz que mergulhasse no personagem e fizesse com muita verdade, E ela fez, ela ganhou todos os prêmios que você possa imaginar. Eu fiquei muito feliz. A fotografia e o ritmo do filme captam muito a atmosfera carioca dos anos 60 e 70. Como foi pensar nessa estética visual do filme? A fotografia foi o segundo trabalho do Nonato Estrela, que hoje é uma estrela da fotografia no Brasil, tanto no cinema quanto na televisão. Foi o segundo filme dele. E eu acho que todas as pessoas que participaram da área da criação se imbuíram da paixão pelo personagem da Leila, pela história que a Leila representa de liberdade e de relação saudável com a vida, com o ato de viver. Então eu acho que isso está na fotografia, isso está na direção de arte. A direção de arte foi fundamental, porque a Yurika Yamazaki, ela é obsessiva também. Só tinha gente obsessiva nesse filme, aliás. Aí ela construiu os ambientes com muita pesquisa, mas com muita dedicação mesmo, muita competência. Então, você escolhia um apartamento lá para filmar, eu ia ver e tal, as opções que a produção me dava e tal, aqui é legal e tal, a cara dos anos 60, que era a casa dos pais, né? Aí, quando chegava no dia da filmagem, estava completamente transformado no ambiente daquela época mesmo, não era só a estrutura do apartamento. Ela corajosamente pintava as paredes de verde garrafa. Ela trocou os espelhinhos dos interruptores por uma coisa de época, que era espelho mesmo, e com uma forma assim maluca, e ainda como um jogo da velha, assim, sabe, uma coisa bem... Eu até fiz um plano da Luísa atendendo um telefonema, por causa daquele objeto ali na parede, entendeu? Porque isso essa reconstituição de época ajuda muito na atmosfera do filme, e para os atores também, entrar num lugar que tem toda aquela ambientação já preparada, né? É fundamental. Então isso foi muito importante. Eu já contei isso aqui, que uma vez a gente estava filmando lá numa praia lá de Grumari, como se fosse Ipanema nos anos 60, aquela figuração toda vestida de época e tal, com aqueles maiôs, o rapaz com aqueles shorts grandes, e de repente eu vejo um caminhão chegar com 4 coqueiros. Ela levou uns coqueiros para lá, para Grumari, porque tinha um lugar lá em Ipanema que tinha esses coqueiros, já não tinham mais, e a gente também não podia filmar em Ipanema, que era muito movimento. Então isso foi fundamental para eu poder fazer um filme com o rigor e com essa atmosfera envolvente para os atores também. Como você enxerga a relação entre a figura de Leila Diniz e o Brasil dos anos de 1980, ainda em transição democrática? Se há um paralelo entre as duas épocas. Não. Na época que nós vivíamos a nossa juventude foi a época da ditadura, obscura, terrível, né? Apesar disso, a Leila representou uma abertura com a sua vida pessoal, no sentido de procurar um caminho de luz democrático naquela obscuridade toda, entendeu? E quando a gente filmou, essa luz tinha tomado conta do Brasil, entendeu? A democracia, a vitória da democracia. Então, são épocas incomparáveis, assim, não tem nenhuma coisa a ver com a outra. A gente filmou, tinha acabado a censura. Esse filme não poderia ser feito na época da ditadura de forma alguma, até porque ela foi uma vítima da ditadura, né? Ela não se vitimizou, mas ela foi perseguida, entendeu? Ela deu a volta por cima o tempo inteiro.
Mas ela, quando ela foi proibida de trabalhar, aí, por causa da imagem dela, que foi, né, teve um ofício do governo da ditadura para as televisões, desaconselhando a divulgação da imagem do nome da Leila, ela abriu uma loja de roupa com a amiga dela, Vera Barreto Leite, foi uma modelo da Chanel. Então ela estava sempre dando a volta e continuou trabalhando. Flávio Cavalcante convidou ela, que era um homem de direita, que apoiou o golpe, viu ela sendo perseguida, ficou muito indignado e convidou ela para fazer parte do júri. Então ela sempre nadou contra a corrente, mas sempre achou um espaço para viver a vida dela. Em sua visão, Leila Diniz é um filme político, afetivo, poético ou todos ao mesmo tempo? Todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque poético, porque essa maneira de levar a vida, de sempre descobrir uma saída vital, uma saída que fosse de encontro a essa obscuridade daquela época, é uma forma poética de enfrentar a vida, né? De enfrentar a dificuldade. E política, porque essa forma é uma forma política de viver, né? E alegre, porque ela era o sinônimo da alegria, a revolução alegre que ela fez na vida. Qual mensagem o senhor gostaria que o público de hoje levasse ao assistir o filme Leila Diniz depois de tantos anos? Eu acho que o exemplo dela como uma pessoa que, sem fazer alarde, como escreveu o Drummond, sem levantar bandeiras, ela levava a vida do jeito que ela achava bom para ela. Então, não tinha esse patrulhamento ideológico, sabe? Ela, longe disso, ela era uma pessoa que, ela não dizia, vocês precisam viver dessa maneira. Não, ela vivia a vida dela de um jeito que influenciou o comportamento das mulheres daquela época, mas sem nenhuma receita ideológica, sem nenhum conselho como é que deviam se comportar, entendeu? Eu acho que... Ela até brincou na entrevista do Pasquim, perguntando, o Tássio pergunta quando é que ela achava que as mulheres deviam perder a virgindade. Ela dizia na época que elas acharem melhor. E ele pergunta, isso é um conselho para as novas gerações? Ela respondeu, para as novas e para as velhas. Então, mas ela não era de dar conselhos, ela respondeu uma pergunta do Tássio. Se Leila Diniz estivesse viva hoje, como você imagina que ela reagiria ao Brasil contemporâneo e à forma como as mulheres são vistas no cinema? Eu acho que a Leila é uma pessoa, ela é uma pessoa tão imprevisível e tão adiante que fica muito difícil a gente imaginar como é que ela seria. Quase impossível. Ela podia ser uma professorinha do colégio infantil, que ela gostava de criança, entendeu? Agora, certamente ela não ia ser uma pregadora de ideologias, de limitações, de patrulhas ideológicas. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não, isso não. Jamais. Ela estaria sempre na contramão de qualquer discurso disfarçado de libertário, mas que na verdade é repressivo. O senhor opta por não mostrar o acidente, mas trabalha a morte de Leila de forma mais poética e sugerida. Como você chegou a essa decisão narrativa e estética para o final do filme? Eu cheguei a essa conclusão porque eu queria expressar no filme o sentimento que eu tive quando eu recebi a notícia da morte dela. Eu só soube da morte dela 20 dias depois, que a gente se separou em Bangkok. Ela pegou um avião para vir para o Brasil, ainda fiquei lá, fui para a Índia, para o Katmandu. Quando eu cheguei em Londres, que eu soube da morte dela, eu fui na Varig da cidade, do centro de Londres, procurar jornais que chegavam com muito atraso, né? Jornais da época, para ler a notícia, para cair a ficha. E isso está no filme, é uma notícia que você não quer ler, é uma notícia que se repete. É uma cena assim que ela se desfoca e... Não é se desfoca, ela faz uma fusão. A notícia, Leila... Jato explode com Leila Diniz e repete aquilo, repete. Então foi uma forma
E ao mesmo tempo, a despedida dela na tela do filme, ela indo embora, dando adeus, é a imagem que eu tinha na minha memória da minha despedida dela quando eu levei ela no aeroporto para ir embora. Ela subindo no avião e dando adeus para mim, assim. Eu quis reproduzir aquilo de uma forma poética. Esse filme deixou para o senhor como artista e se é algo que só esse projeto te ensinou? Esse projeto me deu muita alegria porque ele fez um sucesso muito grande de público, especialmente do público juvenil, para quem eu fiz o filme. Eu queria contar essa história dessa mulher que já não lembravam mais dela, né? As novas gerações não sabiam quem era, Leila. Então eu achava que era importante mostrar para elas que toda aquela mudança que elas estavam vivendo tinha um nome, Leila Diniz. E eu fiquei muito feliz. Eu ia no cinema, sentava no meio do público, depois saía acompanhando as pessoas que saíam para ouvir os comentários, e eu fiquei muito feliz com isso. Eu queria dizer para as novas gerações que está na hora de vocês fazerem um novo filme sobre a Leila.